Seja muito bem-vindo a mais um Startupcast. PagSeguro tem resultado acima do consenso puxado por alta de taxas e volume de pagamentos. Ações saltam. Expansão da carteira de crédito foi impulsionada por créditos com garantia. Texto de Felipe Moreira, de 26 de agosto de 2022, disponível no site infomoney.com.br. Link na descrição. Os resultados apresentados pela PagSeguro na noite de quinta-feira foram considerados positivos pelas casas de análises, com destaque para o crescimento do volume total de pagamentos, TPV na sigla em inglês, e melhor take rate, taxa cobrada em cada transação no período, apesar das adições líquidas negativas. As ações dispararam 14,19%, cotadas a $17,18 às 10 horas e 45 minutos do horário de Brasília desta sexta-feira na Nasdaq, enquanto os BDRs, títulos que representam a PagSeguro negociados na B3, avançavam 15,87%, cotados a R$ 17,60. Para o Itaú BBA, a empresa apresentou resultados melhores do que o esperado no segundo trimestre, com lucro líquido de 367 milhões, acima da estimativa de 335 milhões. A equipe de research da Levante também disse que os números vieram ligeiramente positivos, superando o guidance fornecido pela companhia em junho para as linhas de TPV, receita e lucro líquido. O TPV foi de 89 bilhões, acima do guidance de 83 a 85 bilhões fornecido no início de junho e 5% acima do consenso Goldman Sachs. Dessa forma, a receita líquida de transação veio 4% acima das expectativas do banco, com a taxa de aceitação líquida 10 pontos percentuais superior às projeções. Com relação ao take rate, a PagSeguro atribuiu o crescimento à estratégia de reprecificação de sua base a um melhor mix transacional direcionado para cartões de crédito. Além disso, as receitas de desconto de recebíveis superaram estimativas do Goldman Sachs em 11%, refletindo os esforços de reavaliação de preços da empresa, explicam analistas. Por outro lado, as adições líquidas de comerciante perdem vapor em 200 mil, com total de lojistas de 7,5 milhões e queda de 3% em relação ao trimestre anterior e 1% ano a ano, refletindo a exposição decrescente da empresa aos nanocomerciantes, aqueles que têm faturamento abaixo dos R$ 1.000. As receitas superaram as expectativas do mercado em 8%, impulsionadas pela solidez nas transações de receitas de pré-pagamento, comenta o Morgan Stanley. A receita líquida aumentou 14% no trimestre, 7% acima das expectativas, impulsionando uma recuperação mais forte nos take rate e volumes de participação líquida, o que gerou alavancagem operacional e melhor fluxo de caixa, comenta Itaú BBA. Em nota negativa, BBI destaca que a base de comerciantes caiu para 7,5 milhões versus 7,7 milhões no primeiro trimestre deste ano, indicando que as tendências de adição líquida devem continuar desafiadoras. Avanços do PagBank continuam. O PagBank, por sua vez, registrou receita de 314 milhões, apenas um pouco acima dos 305 milhões no trimestre anterior. O PagBank atingiu 24,8 milhões de clientes, aumento de 6% em relação ao trimestre anterior, dos quais 15,1 milhões ativos. 8,5 milhões, 12% a mais do que o trimestre anterior, e consumidores em 6,6 milhões, queda de 1,5% em relação ao trimestre anterior. Abre aspas. A contração da base de comerciantes provavelmente esteve relacionada à aquisição mais seletiva de clientes e implantação de crédito, diz analistas do BBA. A carteira de crédito encerrou o período em 2,3 bilhões, ligeiramente acima dos 2,1 bilhões do primeiro trimestre deste ano. A expansão sequencial da carteira foi totalmente impulsionada por créditos com garantia, agora em 500 milhões de reais. Os depósitos totais passaram de 11,2 bilhões para 15,5 bilhões, impulsionados principalmente pelos depósitos a prazo. Abre aspas. Crescimento do portfólio continuará a focar-se em linhas de maior qualidade com garantias, tendo em conta o cenário macro mais adverso neste ano, acrescenta o BBA. A administração espera que o PagBank atinja o ponto de equilíbrio em breve,
embora não se comprometa com um cronograma específico, lembra Goldman Sachs. Bancos têm opiniões mistas quanto ao guidance da PagSeguro. O time de research do Morgan destaca que a empresa forneceu uma orientação positiva para o terceiro trimestre, onde receita e lucro líquido, excluindo baixa de POS, entre 5% e 7% e 5% a 10% acima do consenso, sugerindo durante teleconferência de resultados que o impulso da receita deve continuar apesar das duras comparações no segundo semestre do ano, impulsionado pelo sucesso em hubs, monetização PagBank e crescimento em empréstimos garantidos, e como iniciativas de repactuação bem-sucedidas para as pequenas empresas podem ocorrer novamente. Do lado negativo, o guidance implica uma contração sequencial da margem líquida de 10% no terceiro trimestre de 2022, no ponto médio do guidance, versus 10,3% no segundo trimestre do mesmo ano. Além disso, as adições líquidas ficaram bem abaixo do consenso, mas a administração destacou que microcomerciantes com melhor economia de unidade cresceram 11% ao ano e que novos grupos de microcomerciantes de canais online estão gerando maior TPV, acima dos 50% ao ano. Já os analistas do Credit Suisse e do Bradesco BBI avaliaram o guidance do terceiro trimestre como neutro, uma vez que as expectativas um pouco mais altas de lucro líquido no terceiro trimestre devem ser compensadas pelos riscos de possíveis baixas adicionais nos próximos trimestres e pela fraca geração de caixa com níveis ainda elevados de investimentos. Recomendações: Morgan Stanley mantém avaliação overweight, equivalente à compra e preço-alvo de $35, o que representa um potencial de valorização de 129,1% frente ao preço de fechamento de quinta-feira 25 de $15,28. Já o Itaú BBA reitera a classificação outperform equivalente à compra com preço-alvo de $18,60. Goldman Sachs e Bradesco BBI são menos otimistas com o ativo e têm recomendação neutra. BBI tem preço-alvo de $12 e Goldman Sachs tem preço-alvo de $13. Analistas do BBI continuam enxergando um pouco espaço para uma reclassificação para cima das ações, considerando o ponto 1, potenciais riscos de queda para a estimativa de lucro líquido de 2 bilhões do consenso de 2023 e que pode implicar múltiplos mais caros do que 12, 13 vezes sugeridos e, ponto 2, que a geração de caixa continua muito fraca com altos desembolsos de capex, fecha aspas. Fim do artigo. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.